Existe um momento na história em que tudo muda. Não gradualmente, não através de evolução lenta, mas em uma única decisão. Uma escolha que parece sensata no momento, que parece necessária, que é vendida como salvação, mas que, décadas depois, revela-se como o erro que condenou gerações. Para a América, esse momento chegou em 1913, não através de guerra, não através de revolução, mas através de uma lei aprovada na calada da noite, poucos dias antes do Natal, quando a maioria dos congressistas já havia voltado para casa. O Federal Reserve Act, apresentado como forma de estabilizar o sistema bancário, como proteção contra pânicos financeiros, como modernização necessária. Mas, na realidade, foi a decisão que entregou o controle do dinheiro americano a um cartel privado de bancos. E, ao fazer isso, a América não salvou o capitalismo, destruiu seu próprio dinheiro, e está pagando o preço até hoje. Para entender a magnitude desse erro, precisamos voltar ao contexto. Era o início do século XX. A América estava em ascensão. Havia se tornado potência industrial. Mas o sistema bancário era caótico. Bancos operavam de forma descentralizada. Não havia banco central. Não havia emprestador de último recurso. E isso criava instabilidade. Pânicos bancários eram comuns. Em 1907, um pânico particularmente severo quase colapsou o sistema inteiro. Foi J.P. Morgan, o banqueiro privado, quem salvou a situação. Ele reuniu outros banqueiros, injetou liquidez, restaurou confiança e funcionou, mas expôs fragilidade e criou a pergunta: e se da próxima vez não houver um J.P. Morgan? Essa pergunta levou a demandas por reforma, e a reforma veio em forma de proposta para criar Banco Central. Mas não qualquer Banco Central, um banco central de propriedade e controlado por bancos privados. Um banco que teria monopólio sobre criação de moeda, que poderia imprimir dinheiro à vontade, que operaria sem supervisão real do Congresso, e cujos lucros iriam para acionistas privados, não para o Tesouro Público. Em novembro de 1910, um grupo secreto de banqueiros e políticos se reuniu na Jekyll Island, na Geórgia. As identidades foram escondidas. Os nomes não foram revelados à imprensa. E durante 10 dias, eles desenharam a estrutura do que se tornaria o Federal Reserve. Os participantes incluíam representantes dos Rockefeller, Rothschild, Warburg, Morgan, as dinastias bancárias mais poderosas do mundo. E eles criaram um sistema que dava a aparência de controle governamental, mas garantia controle privado. O Federal Reserve seria nominalmente público, mas seus membros do conselho seriam escolhidos por bancos regionais privados. Suas operações não seriam auditadas completamente, e suas decisões não poderiam ser revertidas por presidente ou Congresso. Era a privatização disfarçada de instituição pública, e foi vendida como proteção do povo americano contra a ganância bancária. Mas, na realidade, era a consolidação do poder bancário sob a aparência de legitimidade governamental. Quando o Federal Reserve Act foi apresentado ao Congresso, foi embalado em linguagem técnica, complexa, deliberadamente difícil de entender, e foi votado em 23 de dezembro de 1913, 2 dias antes do Natal, quando muitos congressistas já haviam deixado Washington. A votação passou. O presidente Woodrow Wilson assinou. E anos depois, Wilson escreveria algo revelador. Arruinei meu país involuntariamente. Uma grande nação industrial é controlada por seu sistema de crédito. Nosso sistema de crédito está concentrado. O crescimento da nação, portanto, e todas as nossas atividades estão nas mãos de poucos homens. Ele havia entendido. Tarde demais, mas havia entendido. A criação do Federal Reserve não foi salvação, foi entrega. Entrega do controle sobre o dinheiro americano para a elite bancária privada. Mas o que exatamente mudou com a criação do Fed? Antes de 1913, o dinheiro americano ainda tinha alguma conexão com o ouro. Bancos precisavam manter reservas. Havia disciplina imposta por escassez física. Após 1913, isso começou a mudar. O Fed tinha poder de expandir a oferta monetária, de criar dinheiro através de empréstimos aos bancos, de manipular taxas de juros. E usou esses poderes quase imediatamente. Na década de 1920, o Fed expandiu o crédito massivamente. Dinheiro barato inundou a economia. E criou bolha de ações, bolha de crédito ao consumidor.
bolha de especulação imobiliária. E, em 1929, a bolha estourou. O crash da Bolsa de Valores. A Grande Depressão. E o Fed, que foi criado especificamente para prevenir crises, não apenas falhou em prevenir. Suas próprias políticas criaram as condições para o colapso. Mas em vez de ser responsabilizado, o Fed ganhou mais poder. Porque crise sempre expande a autoridade estatal. E o Fed, embora privado na propriedade, operava como braço do governo quando convinha. Durante a Grande Depressão, o Fed coordenou com o governo federal para expandir controle sobre a economia. Taxas de juros foram manipuladas. A oferta monetária foi expandida e contraída. E em 1933 veio o confisco de ouro. Ordem Executiva 602 de Roosevelt. Cidadãos foram forçados a entregar ouro ao governo. E o Fed facilitou isso. Porque com cidadãos impedidos de possuir ouro, não havia restrição à expansão monetária. O dólar poderia ser inflacionado sem que as pessoas tivessem alternativa. Estavam presas, obrigadas a usar moeda que perdia valor. E o Fed controlava a torneira. Após a Segunda Guerra Mundial, com Bretton Woods, o dólar se tornou moeda de reserva global. E o Fed se tornou efetivamente Banco Central do mundo. Mas ainda operava sob aparente restrição do padrão ouro. Dólares ainda eram conversíveis em ouro para governos estrangeiros. Ainda havia alguma disciplina. Mas essa disciplina era inconveniente. Limitava quanto o governo americano podia gastar. Limitava quanto podia imprimir. E, em 1971, Nixon rompeu o último elo com o ouro. E, com isso, o Fed ficou completamente livre. Livre para criar dinheiro sem limite físico. Livre para manipular a economia sem restrição tangível. E o que o Fed fez com esse poder? Exatamente o que se esperaria de instituição controlada por bancos privados. Expandiu dinheiro de forma que beneficiava bancos. Cada crise se tornava oportunidade para mais impressão. Cada recessão se tornava justificativa para taxas de juros mais baixas. Cada instabilidade se tornava razão para mais intervenção. E o padrão era sempre o mesmo: socializar perdas, privatizar lucros. Quando bancos cometiam erros, o Fed os salvava, com dinheiro criado do nada. Quando especulação bancária criava bolhas, o Fed as inflava ainda mais. E quando bolhas estouravam, o Fed imprimia trilhões para evitar que bancos falissem. Mais pessoas. Pessoas perdiam empregos, perdiam casas, perdiam economias, e eram informadas de que isso era necessário. Que salvar bancos era salvar a economia, mas não era salvar a economia, era salvar banqueiros. Olhe para 2008, crise financeira global, causada por bancos que criaram produtos financeiros tóxicos, que apostaram com alavancagem insana, que mentiram sobre riscos. E quando o castelo de cartas desabou, quem pagou? Os bancos? Não. O Fed imprimiu trilhões, comprou ativos podres, injetou liquidez diretamente em bancos falidos e chamou isso de flexibilização quantitativa, como se fosse política técnica e neutra. Mas não era. Era resgate massivo de elite financeira às custas de todos os outros. Porque cada dólar novo criado dilui valor de cada dólar existente. É imposto invisível, pago por qualquer um que tenha poupança, qualquer um que trabalhe por salário, qualquer um que não esteja próximo à torneira do dinheiro novo. E o Fed fez isso repetidamente, em 2008, em 2020, e sempre que o sistema bancário precisar, fará novamente. O erro fatal não foi criar Banco Central. Foi criar Banco Central controlado por interesses privados. Porque Banco Central, em teoria, poderia servir interesse público, poderia manter estabilidade monetária, poderia limitar a inflação, poderia impor disciplina a bancos. Mas o Federal Reserve nunca foi projetado para isso. Foi projetado para servir bancos, para garantir que bancos sempre tenham acesso a crédito, sempre possam emprestar além de suas reservas, sempre sejam salvos quando apostas dão errado. É capitalismo para pobres e socialismo para ricos. E o Fed é mecanismo que torna isso possível. Você compete no mercado. Você enfrenta consequências por erros. Você vai à falência se não puder pagar dívidas. Mas bancos? Bancos são salvos, sempre, porque são grandes demais para falir. E quem decide o que é grande demais? O Fed, que é controlado por bancos. É sistema autoprotetor. E as consequências para você? Inflação perpétua.
Seu dinheiro perde valor constantemente. Não por acaso, por design. Porque o Fed tem meta oficial de inflação de 2% ao ano. Isso significa que seu dinheiro perde metade do valor a cada 35 anos. E isso é política oficial. Apresentada como estabilidade, como responsabilidade. Mas é roubo legalizado. Porque a inflação é forma de taxar sem legislação. Governo gasta mais do que arrecada. Fed imprime diferença. E você paga através de poder de compra reduzido. Sem votar. Sem ser consultado. Sem sequer entender que está sendo roubado. E enquanto você empobrece lentamente, ativos reais, imóveis, ações, commodities, sobem de preço. Não porque valem mais, mas porque dinheiro vale menos. Então, quem já possui ativos se beneficia. Quem só possui salário ou poupança é destruído. É transferência de riqueza, de baixo para cima. E o Fed é motor dessa transferência. Mas o erro vai além de inflação. O Fed também controla taxas de juros e usa esse controle para manipular a economia inteira. Quando baixa taxas artificialmente, cria incentivos distorcidos. Empresas pegam emprestado barato, investem em projetos que não seriam viáveis com juros reais. Consumidores se endividam além da capacidade de pagamento. Governo financia déficits sem dor política. E tudo parece funcionar. Até que não funciona mais. Porque taxas artificialmente baixas criam bolhas. E bolhas sempre estouram. E quando estouram, o Fed baixa taxas ainda mais. Imprime ainda mais. E cria bolha maior. É ciclo de boom e bust. Expansão e colapso. E em cada ciclo, desigualdade aumenta. Porque aqueles próximos ao crédito barato acumulam ativos durante o boom. E compram ainda mais durante o polybust quando preços caem. Enquanto classe média é esmagada. Perde emprego durante o ponybust. Não recupera completamente durante o pony-boom. E gradualmente afunda. A América tentou salvar capitalismo em 1913. Tentou criar estabilidade através de Banco Central. Mas o que realmente fez foi destruir o princípio fundamental do capitalismo. Alocação de recursos através de sinais de preço honestos. Porque quando o Banco Central manipula taxas de juros, elimina o sinal de preço mais importante da economia. Taxa de juros é preço do tempo. Preço de consumir agora versus poupar para depois. Quando o Fed fixa artificialmente esse preço, toda a economia opera com informação falsa. Empresários tomam decisões baseadas em custo de capital que não reflete escassez real. Poupadores tomam decisões baseadas em retorno que não compensa risco real. E resultado é má alocação massiva. Capital desperdiçado. Poupança destruída. E ciclos de crise cada vez mais severos. Então, o que a América deveria ter feito em 1913? Deveria ter criado o sistema bancário mais estável através de regras melhores. Reservas totais. Responsabilidade pessoal de banqueiros. Separação entre bancos comerciais e investimento. Transparência completa. E nenhum resgate. Nunca. Se banco falha, falha. Depositantes são protegidos até certo ponto. Mas acionistas e credores perdem, sempre. Isso criaria disciplina real. Bancos seriam cautelosos. Não arriscariam dinheiro de depositantes em especulação, porque, se falhassem, pagariam, pessoalmente. Mas, em vez disso, a América criou o Fed e garantiu que bancos nunca pagariam por erros. E, com isso, garantiu que erros seriam repetidos, em escala crescente, até colapso final, porque o sistema atual não é sustentável. Não pode ser. Um sistema onde dívida cresce mais rápido que economia, onde oferta monetária expande exponencialmente, onde ativos financeiros se desconectam de realidade produtiva, onde desigualdade atinge níveis históricos, onde confiança no dinheiro depende apenas de fé no sistema. Esse sistema tem data de validade, e quando colapsar, não será gradual, será súbito, porque confiança desaparece assim. E sem confiança, dinheiro fiduciário não vale nada. É papel. E o Fed, com todo o seu poder, não poderá impedir. Porque você não pode imprimir confiança. Você só pode imprimir papel. O erro fatal de 1913 foi acreditar que a elite bancária privada administraria dinheiro da nação de forma responsável, que não abusaria do poder, que serviria a interesse público.
Mas poder nunca é usado de forma responsável quando não há prestação de contas. E o Fed não presta contas. Não a você. Não ao Congresso. Apenas a bancos que o controlam. E bancos têm interesse em uma coisa: lucro. E lucram com expansão de crédito, com inflação de ativos, com resgate perpétuo. E cada vez que lucram, você perde. Seu salário compra menos, sua poupança vale menos, seu futuro é mais incerto. E chamam isso de estabilidade. Chamam isso de gestão responsável. Mas é extração. Pura e simples. A história não se repete. O dinheiro, sim. Curta este vídeo e inscreva-se no Ledger Oculto. A verdade está aqui.